Se tem história, tem voz. Se tem piscinate, tem emoção. Vem com a gente celebrar os 40 anos da nossa escola no Rebobina Piscinate. Há 4 décadas nasceu uma escola, e com ela milhares de histórias, memórias e vidas transformadas. Está no ar o especial Piscinate 40 anos. Com vocês, Rebobina Piscinate. Eu sou a Mariana. Eu sou a Marielle e hoje temos uma convidada muito especial, principalmente para mim, pois eu sou, né, que é a minha mãe. E temos uma honra de recebê-la aqui, por ter aceitado esse convite. E fico muito feliz por ser também minha mãe, né? Conte-nos um pouquinho sobre a senhora. Nos apresente. Bom, eu sou a Marcionília, como bem ela disse, eu sou a mamãe da Marielle, né? Tem uma história maravilhosa nessa escola, né? Faz parte da minha infância. Eu estava até comentando, né, eu estudei aqui de 96 a 2004. Então foi minha infância aqui na escola. A senhora estudou quais foram os anos mesmo? Primeiro, segundo? Quando eu vim de Alta Floresta pra cá, eu já estava, naquela época era chamada de série, né? Hoje é diferente o método de contagem, né? Então, naquela época eu vim pra cá, eu estava na segunda série. E o que passou quando entrou naquele portão? Veio algumas memórias, sabe? Veio. É bem nostálgico. Vem bastante memória, professores, né? Amigos. Porque, querendo ou não, quando termina, né? Acaba que dá uma distanciada, cada um segue o seu destino. Então, vem bastante história, vem bastante memória. É muito E bom. hoje não entra somente uma ex-aluna, mas uma mãe de uma aluna no Piscinate. Sim, a Piscinati tem uma história longa de zanatos. Muitos zanatos. Muitos zanatos. Tem professores aqui também, né? Então, assim, é muito bom. Foi a primeira opção quando ela começou, né? Saiu da municipal para estadual, foi a primeira opção, Piscinati. É de família, já É de Piscinate. família, né? É uma escolha já de primeira, já. A gente quer saber agora um pouquinho como era a aluna, era comportada, assim como a Mari, qual era o exemplo? Sim, sempre fui, assim, uma criança, assim, um pouco fechada, mas também tinha meus momentos de alegria, era sapeca também. Sabia me divertir. Aquela época ainda tinha as opções de pular corda, bambolê, né, elástico, não sei se vocês chegaram a conhecer, mas é muito divertido. A hora do recreio era muito divertido. É o melhor. Era o melhor. Correr atrás dos meninos pra bater. Acho que todo mundo faz isso. Os meninos provocar, e era muito divertido. Nossa, a hora do recreio era tudo de bom. E mudou, assim, alguma coisa, como aqueles anos atrás, mudou alguma coisa referente à escola. Bom, pelo que eu percebi, não mudou muita coisa, não. Né? As atualidades hoje em dia, né? Tanto que houve essa mudança do. Eu achei maravilhosa a mudança do celular, né? Porque interage mais as crianças, né? Os adolescentes As fazem mais crianças. amizades, né? A criança. Então, assim, o que eu achei que mudou foi isso, né? Porque na minha época não existia celular, não existia WhatsApp, era conversar olho no olho, né? Fazer amizade, não tinha rede social, né? Então mudou muito isso. Mas em outras questões, ela teve a infância A dela, mesma né? A mesma essência. essência. Procurei passar os mesmos ensinamentos, né? Então, acredito que foi a minha cópia. É, realmente. A minha xerox. A Xerox. Nas... Na sala de aula, a senhora costumava ser um aluno que tipo, sentava na frente, no fundo, era aquela aluna que questionava, perguntava, era mais retraída. Eu era um pouco tímida, né? Não era a menina do fundão, mas eu ficava meio termo ali, entre frente e meio. Passei por várias salas aqui dentro, né? Porque como foi do ensino fundamental ao médio, então várias salas aqui tem o meu corpinho presente nelas. Mas era assim, eu não era muito tímida, perguntava, era, né, quando tinha alguma dúvida, né? Conversava com os professores, era bem tranquilo. É a Marielle, realmente. Era médio termo, assim, não tinha, né, vamos dizer assim, ela era muito tímida, muito retraída, mas também não era uma pessoa muito aberta, né? Era tranquilo. E alguns professores? Lembra alguns? Marcaram Lembro. alguns?
hoje de manhã, na hora que eu cheguei ali, eu vi a professora Deise. Nossa, ela foi uma professora maravilhosa. O método de ensino dela, a letra dela é maravilhosa. Era muito bom. Nossa, a hora que era a aula dela, o que ela explicava entrava na cabeça assim de uma forma maravilhosa. Os puxões também dela, Ah, né? sim. Engraçado que ela também é a nossa professora, foi a sua professora, é professora da Mari. Sim. Então, tipo assim, né? Tem toda uma Geração. trajetória. A gente brinca com a professora deles, fala que agora tem que esperar mais uma geração vir, a terceira geração. Porque foi a Sim. primeira, a segunda e tem que vir a terceira agora. Se duvidar até a quarta. Ela falou que ela não quer mais, ela não aguenta mais. Não aguento mais. São muitos anos, né? Assim, dá um desgaste, né? Como a gente sabe que a senhora é nova, assim, eu fiquei sabendo que quando terminou o ensino médio tinha alguém no forninho. Pois é. Tem uma história aí, né? Porque quando eu estava fazendo o terceiro ano, eu dei uma pausa, acho que foi de uns 2 anos. E quando eu voltei a terminar o ensino médio, ela estava no forninho, realmente. Estava no forninho. Ela vai trazer mais alegria. Sim. Dor de cabeça. Não. A senhora é muito elétrica, né, mãe? A Mari é uma pessoa muito doce. Tinha energia para dar e vender, mas era o jeitinho dela de criança, né? E na escola, né, então, quando da escola, qual que é a sua matéria? Era a sua matéria preferida ou continua sendo ainda? Ficou entre ciências e português, né? Eram as duas matérias que eu amava. Matemática. Gostava também, mas as minhas preferidas eram português e ciências, né? Aí depois veio química, né? Complicou. Daí deu uma complicada, né? Aí física, aí vai dando uma complexidade. Mas ficou entre essas matérias, que são minhas favoritas. Qual foi o ano que mais marcou a senhora e por quê? Foi o ano que eu pausei, porque foi um momento muito decisivo, de muita, sabe, eu tinha que decidir entre pausar ou continuar, e eu não tive opção. Por motivos particulares, né, tive que dar essa pausa, mas graças a Deus deu tudo certo, voltei a terminar, né, o estudo, o ensino médio, aí fui para a faculdade, então deu tudo certo, Deus tomou os caminhos em tudo. Né? Porque a gente faz uma trajetória na vida, faz um planejamento, então a gente tenta seguir, né? Então quando aquilo quebra, é muito complicado, mas deu tudo certo. Sobre reerguer a cabeça e. Sim, sempre, né? Por mais que às vezes as quedas dá uma derrubada, mas a gente está pronta para se reerguer. E a faculdade? Conte um pouquinho. Bom, a faculdade, por que eu escolhi ciências contábeis, né? Eu fiz umas entrevistas de emprego, eu tinha um pouco de experiência na área administrativa, porém eu perdi as vagas de emprego por motivo de não estar cursando ou terminando a faculdade, né? Eu falei, não, poxa vida, vamos dar um up nisso, porque tem que mudar isso, né? Aí eu comecei a fazer a faculdade de contábeis. Inclusive, a pessoa que me entrevistou, que eu perdi a vaga, eu mandei mensagem para ela. Falei assim: olha, eu comecei a cursar a faculdade, ciências contábeis, então, se houver oportunidade, eu estou pronta. Aí foi onde que ela me agradeceu, me parabenizou pela motivação, né? E enfim, não deu certo a pessoa que estava trabalhando com ela e eu entrei na vaga, e tô até hoje. São uns 10 anos. Pouquinho. No início eu cursei, terminei a graduação e me formei e tô lá até hoje. E o estudo favoreceu a. Favoreceu. Foi um crescimento pessoal, profissional, né? Exemplo. Então, tudo na vida da gente tem um propósito e um caminho, né? Inclusive, ela escolheu, né? Era super contra. Nossa, ela falava que, filha, se você quer fazer ciências contábeis. Jamais, nossa, a minha mãe ficou muito estressada. E hoje em dia ela escolheu. Ela começou como menor aprendiz, hoje ela é efetivada. E no caminho de fazer ciências contábeis.
Seguindo os também. mesmos passos da mãe. E Seguindo olha os que mesmos- exemplo, hein? Né? seguindo os mesmos passos. É isso aí. Nos conte um pouquinho a sua trajetória logo após que a senhora saiu do ensino médio. Que finalizou, né? Que a senhora teve uma pausa, voltou e terminou. Bom, em que parte você quer dizer assim? Tipo, a senhora já começou a faculdade? Eu sei a resposta, nem mais. A senhora trabalhou em outro lugar? Como que foi? Trabalhei. O percurso entre escolha da faculdade, esse Uhum. período. Trabalhei em vários outros lugares, trabalhei em assistência técnica de celular. Então, tem uma história aí, né? É, não desmereço nenhuma das profissões. Trabalhei em farmácia, né? Ela fala muito bem de você, das amigas, né? De todas, né? Todas são bem presentes, tem um diálogo, né? É igual eu falei para vocês agora há pouco, o ciclo de amizade ajuda muito, influencia. Então, diga aquele diga com quem tu andas, que eu digo quem tu eres. Então, realmente é verídico isso. O ciclo de amizade é muito importante. Né? Então, foi reciprocidade, Maria. Foi reciprocidade em todos os sentidos, né? Tanto que vocês têm bastante comportamento parecidos, né? Ela conta em casa, eu falo, meu Deus, vocês são muito parecidos. Mas é reciprocidade. Né? Verdade. E para a senhora, quando, que nem eu e a Mariana, né, as meninas, a gente é um grupo sempre unido, sempre ajudando muito. Tem aqueles puxão de orelha e tal, Faz mas parte. a gente levanta uma ou outra e fala, olha, não vai conseguir, você vai sim, a gente sempre tá ali. Na época que a senhora estudou, ou até hoje, a senhora teve esse ciclo também de amizade? Tive. Tive sim. Teve a Cristiane Fernandes. Até hoje, nossa, quando a gente se vê, é uma das únicas amigas que eu vejo. Ela fez parte da minha infância, até adolescente, e casada. Tanto que a filha dela estuda aqui, A Júlia, né? a Júlia estuda aqui. Para você ver que é tão parecida a gente quando eu era adolescente, que nos casamos, ela teve a mesma linha. Ela casou, teve a Júlia e depois teve o outro menino dela. Então, assim, você olha assim e fala, puxa vida, eu olho para trás assim, olho para ela hoje e falo, meu Deus, como é bom ver, né, formar família, né? Teve a Cristiane, teve a Dineia também, que foi no ensino médio, né? Hoje também é alemã, ela já... Então, assim, são ciclos, né, da vida que eu só tenho a agradecer, né? Os erros ensinam, né? Eles ensinam a gente a ser melhor, e os acertos mais ainda, né? Verdade. Foi uma época muito boa. Na época que a senhora estudava aqui, a senhora estudava de manhã, de tarde ou à noite? Eu passei por todos os períodos. Eu comecei com o vespertino, aí fui para o matutino e o ensino médio. Na época tinha um A senhora tinha pessoas que iam junto com a senhora para a escola, ou a senhora vinha sozinha, geralmente? tinha a Fernanda, a prima, né? Ela vinha comigo, a Marciane, tinha sim, tinha companhia. Sempre tive companhia. Era na mesma sala? A Fernanda, sim. Tinha até que se controlar, senão a gente ficava conversando. E naquela época era permitido juntar as carteiras, então assim, a gente se controlava. Tava lembrando das coisas, sabe? Né, na sala de aula, né? Fazer o quê, né, viu? Por isso que eu gosto de conversar. Aí, mas ela, a Fernanda também, parceira, nossa, pra estudar, pra tudo. Hum, Agora, como a senhora comentou no começo, Zanato, é um sobrenome que se faz Meu presente Deus. para acho que todo ano tem um Zanato nessa Tem. escola. Acho que o Piscinati até hoje não teve um ano que não teve um Zanato. Zanato foi tudo crescimento e agregação para que eu cheguei no que eu estou hoje. Né? Então, foi uma trajetória um pouco difícil, porque trabalhar, conciliar trabalho, casa, filhos, né? Casamento, mas deu tudo certo.
A gente quer saber agora como que é trabalhar, trabalho de mãe e filha. Como é essa convivência? Na verdade, a gente consegue separar bem, né? Eu sou a gestora dela do trabalho, né? Eu sou a coordenadora de equipe, sou responsável por toda a equipe, mas tem até a minha irmã que trabalha lá com a gente, então chega no momento do trabalho, a gente até esquece que somos mãe e filha, irmãs, e segue o fluxo normalmente, né? Os colegas de trabalho, os iniciantes, geralmente estão um pouco ela me chamar mãe, ela é sua mãe, mas é tranquilo, né? Ela é bem profissional, né? É, tem uma postura profissional, então isso ajuda muito, né? Aí a Mari, quem conhece sabe. Né? Agora, a gente quer saber um pouquinho, a senhora tem outro filho, né? Como que é essa bênção divina na nossa vida? Toma água, hein? Bom, o apelo meu esposo tinha ficado só com a Marielle, né? Mas eu sempre sentia assim, não, tem um irmão. Eu cresci com mais 6 irmãos, né? Então, irmãos é tudo de bom. Tem os momentos de briga, de discussão, mas faz parte, né? Isso, né, faz parte. Foi onde que eu decidi. Ela estava com quase 7 anos e eu decidi ter mais um filho. Então, eu tenho o Arthur. É, Muito bonito, por sinal. Obrigada. Ele é muito inteligente também, amoroso. Mas com uma referência dessa, os filhos têm que ter isso mesmo. Ele tem o jeitinho dele, são bem diferentes em questão de natureza, né? Cada um tem seu jeitinho, mas também são essenciais, não excepcionais na minha vida. São meus presentes. Meu Deus, a profissão do meu esposo é bem ausente, mas eles são tudo pra mim. Tudo que eu faço é por eles, né? É deles e por eles. Mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Eu acho que a palavra mais falada no mundo é mãe. É mãe. Porque a gente não vive sem. Tem até as entonações, né? É. Mãe pra isso, mãe pra aquilo. Verdade. Mãe, quero te contar uma coisa, mãe. Né? É tudo mãe, 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 né? O pai não que não seja essencial, mas a mãe é tudo, né? A gente só... Pai, cadê a mãe? No trabalho, assim, a Mari, ela tem alguma forma de inspirar, uma inspiração? Porque realmente é uma inspiração, né? Ela tem alguma formação, assim? Ela se espelha muito em questão comportamental, né? Ela sempre procura perguntar, mãe, essa a gente conversa bastante, eu passo bastante orientação para ela, né? Então, querendo ou não, a gente tem um contato maior devido ao trabalho. Né? Então, sempre tô conversando com ela, direcionando, né? Contando as minhas conquistas para ela, porque, querendo ou não, eu tenho que, né, inspirar ela, né, na escolha dela. Então, é sempre conversando, sempre direcionando. Imagina. Então, voltando para esse assunto, né, já que você falou de mãe, né? A senhora acha que mãe, ela é muito importante para a vida de um filho, né? Sim. Ela nos ajuda, nos levanta, né? Que nem a senhora, né? Sempre me ajudou, me incentivou, que nem a questão de ser esse contábil. Gente, eu não gostava. Eu vi minha mãe trabalhando aqui da pandemia, eu falava, meu Deus, não quero isso nunca na minha vida. Mas eu recebi a oportunidade de trabalhar, comecei a trabalhar, e eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu tô gostando disso. É realmente muito surpreendente, né? E como mãe, nos influencia de uma forma muito boa. Não só mãe, como o ciclo, né? O ciclo que tá à sua volta de amizade, conta muito. Familiar, amizade, escolar, tudo conta, né? Família base. Sim, mas o filho, geralmente, ele se espelha na mãe. Isso faz parte desse ponto, né? E tudo, você mesmo, né, deve, né, olhar para sua mãe e falar assim, poxa vida, minha mãe é incrível, cadê a capa dela? Né? Então, é dessa forma, a mãe, ela sempre inspira. E, então, se de repente, às vezes falha em alguma parte, faz parte do ser humano, né? Estamos aí para perdoar, para reconciliar, para conversar, para ajustar. Ninguém é perfeita, né? Nem a filha, nem a mãe.
mas faz parte do ciclo da vida, né? A gente tem uma expressão que a mãe, ela é como uma leoa, ela faz tudo por um filho. Sim. Impressionante o amor. Sim, é impressionante. Quando eu tive ela, porque ela foi minha primeira filha, né? Então, quando eu tive ela, dá uma girada de chave, dá uma capotada na mente. Você começa a pensar de uma forma diferente. Porque são fases, né? Tem a fase adolescente, fase do casamento, inicial, aí tem a fase da mãe, né? Então, ela dá uma capotada boa, né? Você pensa em melhorar, em ser melhor, ser um exemplo. Então, dá essa girada de chave em momento humano. São nossos espelhos, na verdade. Sim, bem isso. Pra senhora, na época que a senhora fez faculdade, a senhora tinha eu e o Arthur, né? Eu era pequenininho. Era bebê. Como foi para conciliar faculdade, trabalho, vida pessoal, sendo esposa, sendo mãe? Como que foi tudo isso pra senhora? Como que foi controlar pra não ficar, meu Deus, eu vou ficar doida? Ah, é um treino mental, né? Mas meu parceiro, o senhor Emerson, ajudou muito. Nossa, ele foi essencial na minha vida. Eu gostei. É um conjunto, né? É uma parceria, né? Então, ele foi que me apoiou muito. Em nenhum momento ele deixou eu baixar a bola, que tinha momentos que eu estava muito cansada. Tinha sexta-feira que eu fazia um corte no cabelo, saía do serviço e falava, ai, hoje é tarde. E ele me ligava, você tá indo pra faculdade? Era bem assim. Então, assim, ele me incentivou muito. Dia de domingo, pegava as crianças, saía com elas, vai fazer seus trabalhos, vai estudar. Então, ele foi o que mais me apoiou nessa questão. Não foi fácil, porque eu abri mão de muita coisa. Foram 4 anos de você abrir mão, porque você tem que se dedicar. Tudo que você vai fazer, você tem que se dedicar. Né? Não tem meio termo. Né? Você tem que se dedicar. O valor da família, né? É o valor da família. Né? Então você tem que se dedicar àquilo que você está fazendo. Então é abrir mão, né? Abrir mão de um momento entre os parentes, né? Ah, hoje não vai dar, hoje eu não vou sair. Então foram 4 anos de muita ausência. Companheirismo. De ausência, Uhum. companheirismo, tudo, né? Tudo que você imaginar, mas principalmente de gratidão. Porque gratidão à família, né? Ao apoio. E valeu a pena. Valeu a pena. E ainda tem muita coisa pela frente. Eu Tá que muito diga. isso, né, Maria? Fase boa. Ai, não vejo a hora de ser chamada de vovó. Ai, meu Deus. Uma avó nova, hein? Falei pra ela que eu vou ser a vovó legal. Daqui uns anos. Vem ver. Daqui uns 6, né? Tem tempo ainda. Tudo no seu tempo. Verdade. Imagina, como mãe. Agora, imagina como vó. Porque todo mundo fala que mãe, ela puxa a orelha, mas mais vó, ela já é mais defensora. Os pais que passiva. lute, né? Eu lutei com os meus, né? Então, a minha mãe foi. Hoje ela não está mais entre nós, né? Mas ela foi um exemplo de garra. Eu tive exemplo, né, da minha mãe, e tento passar isso para ela, espero que ela passe para a próxima geração, né? Mas ela foi maravilhosa como mãe, como vó. E ela era essa avó, entendeu? Os pais estavam. Ela não interferia totalmente na educação, né? Ela não ditava como deveria ser, mas era a avó presente. Uns docinhos, rola, escondido. É coisa de vó. Vou sendo vó, né? Vó sendo vó. Isso. Agora, a senhora. Ai, calma, gente. Tô nervosa. Tá, então eu vou pra você. Tá bom. O que define a sua mãe, Mari, pra você? Ai, gente, se eu chorar, minha maquiagem vai borrar, mas a minha mãe. Ai, eu já tô querendo chorar. Choramos. Vamos conjugar o verbo chorar. Eu choro, tu chora, você chora. A minha mãe. Ai, eu tô chorando, gente. A minha mãe é tudo na minha vida. Não que meu pai não seja, muito pelo contrário. Eu admiro muito, muito meu pai, né? Por mais que a profissão dele não permite, tá muito com a gente.
mas ele sempre faz de tudo. Eu admiro muito a minha mãe, porque muitas vezes meu pai não tá em casa, né? Minha mãe tá lá ajudando a gente, cuidando da gente. Às vezes ela acorda durante a noite pra ver se a gente tá bem, tá tudo bem. E o tanto de coisa eu tenho ela como inspiração, né? O tanto, essa força que ela tem, é uma guerreira. E só Deus sabe o tanto de coisa que ela já passou nessa vida. No momento, quando eu era bebê, eu também tive uma doença, né? Que eu quase também faleci. E ela permaneceu firme, ia no hospital, cuidava de mim. E a mulher que ela se tornou hoje, só Deus sabe. Tantas coisas, provas, lutas que ela passou. Mas tá aqui, uma mulher excelente, trabalhou muito na vida para conquistar o que tem hoje. Ai, eu tô chorando aqui. Ai, ai. Ai, Eu também eu tenho um depoimento para agradecer também, porque eu tô pensando assim que eu não morava em Sinop, eu saí de uma cidade muito pequena e o meu susto maior era chegar numa escola totalmente nova. E a Mari, quando eu olhei para ela, parece que brilhou, vem um brilho dela assim na minha vida. E eu tenho a agradecer porque essa é uma criação, porque hoje eu vejo uma Mari na minha vejo uma Mari no futuro, que é a senhora. Oh, meu E eu só tenho a Deus. agradecer, porque eu, sem essa menina, eu não seria nada. Ela me ajudou em momentos muito difíceis da minha vida. E eu só tenho a agradecer, porque realmente ela foi a minha oração. Eu só tenho a agradecer ela todos os dias na minha vida, porque ela é uma menina muito especial. Ai, quem fale da Mari, Mari me canta. É reciprocidade. Tem uma história aqui, né? São vários. Ezequias, Fernanda, eu, a Marciane, o Ezequias, que é o filho do Ezequias, a Elisângela, a Elaine, a Franciele, Stephanie. nossa, meu Deus, é muito. Teve os pais, daí depois veio os filhos, né? E foi acumulando a história do Zanato na escola, né? Espero que continue, que seja exemplo, né? Verdade. Eu espero que continue sendo exemplo. Nem lá na escola, na escola, lá na sala de estudo mesmo, tem o Luiz, que é o Zanato e Ah, a tem prima. a Jamília, o Jones de Deone. Ó, eu Daria esqueci uma de falar sala disso. completa de saudades. É. A Jamília é a mãe do Luiz, né? Isso. Também passou por aqui. O Jefferson. Nossa, são vários. Imagina numa sala todos juntos, Zanatos, aí a professora. Zanatos. É, Deixa eu Zanatos, falar. ainda bem que foram anos diferentes, né? Mas ainda bem. Porque senão, se juntasse a galera, era do barulho, mas quando se juntava, era uma família, assim, ó, era. E impressionante que a maioria dos Zanatos, todos que passaram, tem uma vida profissional incrível, tem uma história Sim. passou pela cidade. Principalmente as mulheres, são guerreiras, hein? Volta guerreira. Temos uma frente a frente. Né? As mulheres são guerreiras, os homens são também, mas as mulheres é na história. Você sentar pra escutar. Você chora que nem. É, mas tudo faz parte, né? Crescimento, amadurecimento, né? Então, agradecer por todo o trajeto da história que passamos. Nesses 40 anos do Piscinati, os Zanatos. Continua firme. Continua firme fazendo história, né? Verdade, é isso aí. Agora a gente vai, né, falar um pouquinho sobre Deus, né? A senhora contou muito, né? E Deus é muito importante na nossa vida, né? Sim, ele é a base de tudo, né? Se com Deus muitas vezes já é difícil, imagina sem ele, né? Então eu procuro passar um exemplo de que Deus é a base de tudo. No nosso lar, nas nossas orações, A fé. a fé é muito importante. Deus é muito importante. Muitas vezes, tem que ser tem que ser de determinada igreja, tá? Não, em toda igreja tem Deus, né? Em todo lugar tem Deus. E a real igreja é o nosso coração, né? Então, Deus faz parte de toda a minha história, toda a minha luta. Eu falo que Deus me reergueu várias vezes de momento de angústia, foi um alicerce. Nem força a gente tem, mas ele vai lá e fortalece. Reergue a gente, né? Nos renova todos os dias. A minha mãe falava: o sol nasce todos os dias cheios de oportunidade. Aí você escolhe qual que você quer, qual oportunidade você quer.
seria da gente sem Deus? Sim. Deus nos permite o sol todas as manhãs. Né? Agora, voltando para esse assunto de mulheres, né? Uhum. Na Bíblia, você tem alguma mulher que te inspira, uma mulher que é forte, às vezes passou por muitas coisas? Nossa, são várias. Ruth, Raquel, são várias mulheres que me inspiram, né? São mulheres de Deus forte, né? Que não deixou a peteca cair em nenhum momento, né? Sara, mesmo no seu maior momento de angústia, o que ela vai fazer? Oração. Então, não tem exemplo maior, né? A oração é a chave. É a chave. É a chave. Verdade. Agora, voltando para o assunto de escola. Vamos lá. Da escola, teve alguma diferença, tipo, de questão de estrutura, né? Porque a senhora citou, aqui no Piscinati não tinha, que agora tem, por exemplo, a quadra, é uma parte que tem que falar que foi feita. Teve alguma diferença ou não? Teve, eu observei algumas diferenças. O refeitório, na minha carteira, a quadra era desperta, então teve bastante diferença. Aquelas salas lá do fundo, lá na época que eu estava terminando o ensino médio, elas eram salas novas na época. Então, eu cheguei a estudar em uma delas. Então, assim, elas eram novas. Mas em questão estrutural, sim, é os anos, né? Me judiou um pouco da escola, mas passando pelo corredor ali com uma professora de vocês, foi bem nostálgico. Toda vez, né, que eu entro aqui dentro é bem nostálgico. Eu lembro de muitas várias salas, né? Ar-condicionado na minha época não tinha, era aqueles ventiladores dos Os cabelos quentes, Ih, me peguei com cabelo, né? o calor era o principal. Ventilador era ventilador na minha época, né? Eu tinha um ar-condicionado, tem uma estrutura melhor, né? Agora, falando agora que a senhora comentou do refeitório, como que era a comida da época? A senhora comia? Se eles serviam lanche, tipo, na chegada, quando o pessoal chegava, como que era? Na minha época não tinha o lanche na chegada, só no intervalo. Mas era maravilhoso. Sagu, farofa, Sagu. sagu, minha filha. Que chique, Era, nossa. pula de frango, farofa. Aí vocês faziam festa. Cachorro quente, tinha. Hum, nas épocas assim de estudante, tinha uma época maravilhosa. Os lanches eram muito bom, era bem reforçado. Arroz temperado. Nossa, delícia. A tia da cozinha era tudo de bom. O cheiro dela é maravilhoso. A gente falava as tia da cozinha. Até hoje se fala ainda, né? Ah, tia da cozinha, não sei o quê. Sim, elas são amorosas, né? Faz a comida com amor. Isso é o sabor da comida, né? O amor. amor. O amor é o sabor E no da comida. tempo, já tinha a sala da rádio aqui? Aqui era. Nem tinha essa salinha. Aqui era um corredor e tinha um portão ali no fundo, né? E era uma outra entrada. Não tinha nada. Então, Tem muita novidade. Muita novidade. Isso é muita tecnologia. então a entrada era ali, então. Isso, teve uma época que a entrada era por ali. Portão ali, né? Porque a maioria vinha de bicicleta, de a pé. Verdade, Chegava bonito de ver aquele monte de bicicleta. Saudade. Saudade. Tenho saudade da época da escola. Já falando em saudade, qual é a maior saudade que a senhora tem da escola? Amigos, professores. É igual eu falo pra Marielle, aproveita. Porque isso vai ficar só na história. Vai passar. Tem que aproveitar cada momento, cada matéria. Tem que aproveitar. Porque isso depois fica igual eu estou aqui agora. Só na nostalgia. Contando história. Contando história. Mas era muito. Estudar era algo assim que, nossa, os professores entregavam um sonho pra gente, né, no momento de explicar a matéria.
Olha, nossa, eles falavam de faculdade, você imaginava, meu Deus, quando eu estiver na faculdade, eu estava feliz quando eu estiver na faculdade. Pois é, era bom demais. Meu Deus. Então, na época da senhora não tinha rádio. Não, O que a senhora acha desse projeto? A senhora acha que é legal ter na escola para dar uma diferenciada? nossa, esse projeto é maravilhoso. A hora que você falou para mim, mãe, eu vou participar do projeto da rádio. Meu Deus, que legal, né? Que top. Na minha época era só as caixinhas de som que no intervalo ficava tocando as músicas, né? Aí a gente ficava assim, celular. Eu não tinha a rádio na época, né? E hoje em dia eu acho muito, muito top, né? Isso é muita tecnologia. Verdade. Então, que legal. Então, tipo, tinha umas caixas espalhadas pela escola que tocavam Tinha, música. tinha. Era aluno? Eu acredito que eram os próprios funcionários da escola mesmo, né? Não tínhamos nem acesso a essa informação, mas tinha sim a musiquinha lá no intervalo. Que legal. Animar, né? Já que não tinha celular. Sexta-feira, então, né? Era o sextou. Era no sextou, meu filho, era muito bom. Ficava com a música apaixonada, já ficava tudo com os olhinhos brilhando. Era gostoso. Então, vendo a senhora contar, então, realmente, foi muito bom essa trajetória, né? Que ajudou muito, influenciou muito. Importante. A educação em si também influenciou muito, né? Os estudos. Tudo. Faz parte, né? É um conjunto. Pai, mãe, professores, escola, faz parte. É uma comunidade. Então, é todo um conjunto. Verdade. Sou o que sou hoje devido a tudo aquilo que eu vi, né, e participei. Então, isso eu acredito que você vai levar também, você vai levar também para sua vida adulta. Então, faz parte, é muito importante. Né? Igual quando você ficar mais velho, vocês ficarem mais velha, poxa, eu fazia parte da rádio da escola, vai lembrar, vai olhar os vídeos, porque hoje em dia vocês conseguem memorizar e se eternizar esse momento de um vídeo, né? Eu fico só memória fotográfica. Mas é muito bom. É um projeto muito legal, porque nas outras escolas, não sabe se tem ou não, mas aqui no Piscinati é um projeto muito bom, porque a gente Sim. aprende a comunicar, a gente que é meio tímida, meio fechada, assim, a gente Uhum. aprende que realmente vai indo, vai fluindo. Sim, faz parte. É muito interessante, é muito importante. Aproveitem, faz de tudo, né, para que esse projeto leve cada vez mais, né? Essa ideia de trazer os alunos que já passaram pela escola, nossa, me senti muito honrada. Eu falei, meu Deus, que honra participar, né? Contar um pouquinho da minha história para vocês. Realmente, né? Que nem a senhora comentou. A gente começou com a rádio, com um pouquinho que a gente tinha ali, a gente começou, foi. E agora a gente está fazendo um projeto um tanto grande, né? A gente vai chamar ex-alunos que estudaram aqui para contar um pouquinho da sua história. Aqui que na UFSNAT tem 40 anos, né? Então, tipo assim, 40 dias. 40 anos. anos. Muitos alunos muita passou. história. Né? Cada um com a sua história aqui diferente, né? Com a sua trajetória. Quem dera a oportunidade de trazer todos, né? Mas infelizmente não consegue. Mas os poucos que vocês vão conseguir trazer vai agregar muito, vai somar bastante para a história de vocês. A gente também tem uma grande orientadora, que é a professora Marli, ela nos incentiva, nos ensina. Foi recebida com muito carinho por ela. Então, somem isso. Se entreguem realmente a esse projeto. Vocês vão ter muito a somar, agregar. Né? Inspiração, vai ser muita inspiração para vocês. Verdade. Né? A gente vê muito isso na professora Marli, porque foi ela que começou esse projeto. Ela pegou e puxou e falou, não, vamos. Abraçou de cordial. Então, a questão do podcast mesmo, né, ela levou a gente para ter um treinamento de 2 dias, foi lá, levou, buscou. Maravilhoso. Nossa, Nunca muito pensei em bom. passar por uma experiência, as meninas Verdade. também, e ela foi com toda a garra e foi muito.
Às vezes no começo fica um pouco tímida, vai se soltando, né? Isso vai crescendo, né? E vai aumentando cada vez mais. E nisso a gente entra num ponto de que o professor, ele também, ele ajuda muito o aluno, né? Ele tem uma importância muito grande, né? Que nem a gente comentou da professora Mali, que levou, pegou, falou, não, vamos, a gente vai conseguir, a gente vai prosseguir com esse projeto. E que nem a senhora comentou também, tem professores que influenciam, falam, não, você consegue, faz uma faculdade, né? Sim, eles faz parte, né? Crava na memória o que eles falam, né? Os conselhos, né? E às vezes de imediato você fica um pouco, né, aquela retraída, né? Não, por questão da fase adolescente, né? Às vezes a falta de amadurecimento, mas aquilo lá na frente você vai lembrar. Aquilo vai vir como um flash de memória. Você vai lembrar daquela fase, daquele professor ao seu lado ali te aconselhando, falando, é, né, vai em frente, você tem potencial, você vai conseguir, né? Então, o professor, ele influencia muito na nossa escolha, na nossa vida. E é uma coisa muito de se admirar, nem a senhora conta da professora dele, né? Ela Sim, deu aula para a senhora e, tipo assim, ela influenciou a senhora, ajudou a senhora, tenho uhum. certeza. Ela também nos ajuda, falando, olha, faz uma faculdade, nos ajuda a estudar. E realmente é uma coisa, assim, interessante isso, né? Porque que não, ser professor eu acho muito desgastante. É muito Uhum. cansativo, porque Sim. você não lida só com um aluno quieto, tímido, você lida com diversos tipos de alunos. Eu falo que um professor, ele ajuda a formar um médico. Ele, o professor deveria ter a honra maior, maior, porque ele é muito importante na vida das profissões, nas escolhas das pessoas, então merecia mais. O professor merecia mais. E voltando, você comentou da professora Daisy, nossa, eu olhava para ela assim, aquele jeitinho dela, aquele jeitinho dela andar, assim, nossa, ela é tão meiga, tão elegante, e aquilo me inspirava, o jeito dela falar, aquele jeito calmo, assim, que ela dava aula. E, nossa, era muita inspiração. O professor, ele cria, na verdade. Cria, você se inspira nele. Não escolhi a mesma profissão que ela, mas de certa forma ela me inspirou. Ela me inspirou, né? Eu me inspirei nela em questão de escolha, de postura, né? Ela fala perfeitamente. Se a Daisy já estiver falando alguma coisa errada, me corrige depois. A gente passa por essas coisas também na sala de aula. É importante, porque igual nós estamos as palavras, né? Tem que sair de uma forma mais correta. Então, se ela me influenciou, Português ainda. ela me influenciou bastante. Bom, agora voltando pela questão da faculdade, a senhora sempre teve esse interesse por ciências contábeis? Ou quando a senhora saiu do ensino médio, a senhora pensou em fazer outra? Qual que era a profissão que mais te chamava a atenção? Na época eu queria ser farmacêutica mesmo, tanto que eu trabalhei alguns anos em farmácia, né? Mas foi algo que foi mudando depois, né? Eu trabalhei alguns anos em farmácia e a época que eu trabalhei aquilo, eu amava trabalhar em farmácia, mas não tinha A coisa aquele toquezinho assim, parece que não é meu lugar, sabe? Então, aí foi mudando, né? A gente vai mudando, aí trabalhando outras profissões. Tinha até pensado em fazer administração, né? Pela questão que eu trabalhei um período na época financeiro, consultórios, mas daí depois a gente vai mudando, né? Vai dando umas giradas. No fim, a gente acha a nossa profissão. No fim, a gente se encaixa. Sempre. Sempre a gente acha o caminho certo. Basta a gente falar assim, não, é aqui agora, vou agarrar a oportunidade. Né? Qual foi o maior desafio para a senhora durante a faculdade e quando a senhora começou a trabalhar com isso? Foi conciliação, né? Conciliar o trabalho e a faculdade. Foi um pouco cansativo, mas foi um desafio até grande, porque tinha dias que eu acabava de sair do trabalho, quase 7 horas, e já ia direto para a faculdade sem comer, e aquilo era muito desgastante. Foi um desafio até grande, mas a vontade de vencer foi maior. Foi. A vontade de terminar e vencer foi maior. E 4 anos passou assim, ó. Parecia que estava tão longe e passou muito rápido. O tempo voa.
É verdade. E querendo ou não, as ciências contábeis, né, a gente, né, que conhece a área, é um pouquinho complicado, né, porque a gente trabalha com público, trabalha com, como eu posso explicar, Pessoas. as pessoas, né, Sim. trabalha com as empresas, assim, e é uma profissão também muito importante, né? Sim. Ela faz parte do crescimento do país, né? Porque ali nós estamos de forma externa, mas não externa, né? Estamos ali aconselhando e cuidando, né, da vida financeira das empresas. Né? O contador também é Economia. importante. O contador gira também no país, né? Verdade. É outra profissão que precisa. Ele se reconhecimento. Concordo. Mas ao longo desses anos na profissão, nossa, eu agradeço, porque eu olho tudo aquilo que eu já passei, conquistei, meu Deus. E assim, a minha chefe foi muita inspiração. Hoje em dia a gente não é mais. Eu falo que nós somos amigas, porque no momento que ela tá, não tá bem, a gente tá ali trocando ideia, e eu também, ela já me viu. E foi formando o nosso ciclo de trabalho e amizade. Braço direito uma da outra. Sim, ela me inspira bastante. Então, a profissão que eu tenho hoje e que eu conquistei foi junto com ela. Ela me deu a oportunidade, né? Na época eu não sabia nem o que era um CNPJ. E ela com muita paciência me ensinou. Eu ia longos anos com ela. Pretendo ficar. Mais uns, né? Verdade. Sim. E falando no ciclo de, né, de profissionalismo, questão de, na sua opinião, o que a senhora acha que um profissional precisa ter? O mais importante, ele precisa ter. Postura, principalmente, né? Um profissional, ele tem que enfrentar, independente da área profissional, ele tem que encarar um cliente ou uma pessoa que ele vai atender, e muitas das vezes a situação que ele vem de reação não é comigo, é com uma situação. Então, o profissional ele tem que ter muita postura. Porque tem cliente que às vezes está estressado, tá, né? Ele está estressado com uma situação, não comigo. Então, você tem que ser a barreira entre aquela situação, acalmar o cliente e resolver a situação. Então, às vezes, falta muito isso em pessoas. Eu vejo que falta muito isso. Né? Quero que. Vou até aconselhar vocês aqui agora. Sempre. O problema nunca vai ser com vocês, vai ser com a situação. Independente da profissão que vocês escolherem. Né? Ah, Mariana, você quer ser médica? Vai se especializar na área de pediatria? Não vai ser com você. O pai está apavorado, a mãe está apavorada. Ainda mais mãe, pai. É reflexo da situação. Então você tem que ser. Opa, Calma, calma, vamos lá. Você vê muitos vídeos de pessoas que têm, né? Tanto na área da saúde como na área social. E às vezes é a falta de. Hoje em dia as pessoas não têm paciência de ouvir, né? A agitação, né? O avanço da tecnologia, né? De sentar. Né? Por que você está assim? Por que você está estressado? A Porque para te educação, ouvir, ela né? prepara para as oportunidades. Sim. Eu falo que eu sou a psicóloga também. Eu tenho meio que querendo ou não, eu Muito calma. as pessoas têm a tendência a se abrir comigo. Então, por quê? Porque a gente acaba dando essa liberdade, né? Você vai ali no atendimento, a pessoa está conversando, daqui a pouco ela está se abrindo, está contando a história dela, e você está ali envolvida e tô aconselhando a pessoa, tô me envolvendo. Já tentei mudar isso em mim, mas não consigo. No vejo, já tô me envolvendo. Já tô, já tô tomando a dor da pessoa. Vamos, depois de tantas histórias, inspiração, já tá acabando nosso tempo, felizmente. Mas eu não tô aqui com vocês. A gente né? agradece a senhora, porque hoje Eu que realmente agradeço. veio uma profissional, uma ex-aluna, uma mãe,
E a gente só tem a agradecer pela inspiração, porque de alguma forma eu vou levar os conselhos, ensinamentos, é uma inspiração para todos nós. E eu agradeço fundamente por mais ainda ser a mãe de uma menina muito especial para mim. Oh, meu Deus. E a gente vê realmente que tudo que ela veio do berço que é a senhora. Então, eu tenho a agradecer. Oh, meu Deus. Obrigada. Eu também só tenho a agradecer a oportunidade. Fico muito honrada com o convite. Né? Desejo muito sucesso a todas vocês. Né? Que essa rádio cresça mais e mais, né? E vai ficar a história de vocês aqui. Mais alunos que vai passar pela rádio vai ter inspiração por vocês. Pensa nisso, né? Tudo que vocês for fazer, né? Se dediquem 100%. E, futuramente, vocês vão ser inspiração para alguém. Se esperamos. Né? Então, vamos por aqui. E esse foi mais um episódio do Rebobina Piscinati. Tchau!